Eu sou especialista em literatura brasileira contemporânea, essencialmente, num departamento de estudos lusófonos, que é, na verdade, o departamento mais antigo da Europa. Esse ano nós vamos festejar 100 anos da criação da Cátedra de Português dentro da Sorbonne, que é a primeira universidade fora do Brasil e de Portugal a lecionar português. O português foi inserido, então, em 1919, por um francês, que, na verdade, estudava espanhol e se apaixonou por Portugal, e as cadeiras de literatura brasileira já começaram em 1921. Enquanto especialista da literatura brasileira contemporânea, o meu trabalho então é voltado dentro de um mapeamento dessa produção contemporânea nacional e com um foco específico na questão, diria, da representação das chamadas minorias, das minorias sociais. Eu sou associado a um grupo de pesquisa aqui no Brasil, da Universidade de Brasília, que é dirigido e coordenado pela professora Regina Dal Castagni, e nós temos um trabalho já de longa data em que fazemos um mapeamento dessa presença das chamadas minorias, que são mulheres, homossexuais, a questão da autoria negra, e no meu caso, mais especificamente, toda a minha pesquisa é voltada para a questão da representação e da presença de imigrantes na literatura contemporânea. O meu mestrado já foi em literatura brasileira, trabalhando sobre o modernismo, já voltada para a questão da imigração. Na altura, tinha abordado a obra de Plínio Salgado e ver a emergência do discurso fascista dentro do modernismo brasileiro. E no doutorado, trabalho com um autor brasileiro, mas de origem polonesa, judaico-polonês, que é Samuel Havé, que também é fruto do processo migratório. E há 2 anos eu defendi minha livre docência em Paris, na Sorbonne, voltando também sobre a questão da imigração, mas voltado aos anos 80, curiosamente os anos que me fizeram sair do Brasil, e tentando entender como a transição democrática no Brasil tem um impacto na produção cultural e tentando entender, sobretudo, o porquê da emergência da figura do imigrante, não de outras figuras que estavam mais ligadas aos embates sociais, né? O porquê que o imigrante nessa época conhece tanto sucesso, e não as mulheres, e não os negros, e não os homossexuais, e não os indígenas, que eram as figuras sociais que poderiam então provocar esses embates sociais. Claro que a minha ida à França, meu processo de expatriação, tem a ver também, para além de um desejo próprio, né, tem a ver também com uma situação econômica, não política na época, mas econômica. O Brasil dos anos 80, para quem não conheceu, é chamado dentro da historiografia como a época da falência das economias da América Latina. Eram momentos muito difíceis, com uma inflação muito alta. E no âmbito da cultura, de fato, havia um afunilamento de todas as perspectivas para um jovem estudante como eu.